vídeo para o canal bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Não é gravação de contação de história, nem de musicalização, mas tem a ver com o nosso trabalho. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas que eu faço na gravação das minhas videoaulas que podem te ajudar aí também na gravação das suas aulas, tá bom? Espero que vocês gostem. Como fazer uma videoaula para seus alunos da educação infantil? Neste mês de abril, que foi o nosso mês praticamente finalzinho de março, o mês de abril, foi um mês de maior experiência, né? Dessa nova versão de ensino, porque eu já estudei à distância, mas criança estudando à distância é totalmente diferente de nós, né? De nós adultos. A educação à distância, ela exige muito da gente, né? Para que a gente se comprometa em estudar, em ler em casa. Mas a criança, né? É outra situação, né? Então, o ensino remoto, que é esse tipo de ensino, nós precisamos contar muito com a parceria da família, né? Se a família não nos ajudar, fica muito difícil que essa aprendizagem aconteça dessa forma remota. Então, assim, como está sendo as minhas aulas? Vou passar para vocês como eu estou fazendo e algumas dicas de como você como você pode fazer para te ajudar, tá? As minhas aulas eu gravo na minha casa, escolhi um local que é esse quarto, então eu sempre gravo elas pela manhã, né? De manhã a iluminação é melhor, você abre a janela, né? Fica uma claridade melhor, tem menos barulho, né, na rua. Então você escolhe um localzinho que você possa gravar a sua aula, que tenha uma boa iluminação, porque é muito importante para o teu vídeo a iluminação. Se teu vídeo ficar escuro, dificilmente as crianças vai chamar a atenção dela, né? Então se tiver uma boa iluminação, melhor. Mas antes de você gravar, antes de você fazer tudo isso, pensar nesse local, posição de celular, antes disso, o que eu tenho que te dizer a dica que a gente não pode deixar de fazer é o plano de aula. Planeje a sua aula, né? Da mesma forma que você está fazendo a sua aula presencial, você fazia a sua aula presencial, planeje a tua aula à distância, a tua aula remota. Planeje o que você vai falar, o conteúdo que você vai repassar, a história que você vai contar. No meu caso, na escola que eu trabalho, nós estamos fazendo assim, com a nossa turminha. Eu estou gravando uma história por semana e durante a semana eles estão estudando, conversando, nós estamos conversando sobre essa história, né? É uma história por semana. E ao longo do dia, eu e as outras professoras, porque tem a professora do turno da tarde, tem a professora do rodízio, nós estamos gravando, passando o conteúdo daquela semana e as orientações para atividades. Mas, antes de tudo isso, nós precisamos planejar. Planeje a sua aula, crie um roteiro do que você vai falar, do que você vai mostrar. É importante que você não vá tentar fazer uma aula de 40 minutos, 30 minutos, porque a criança ela não vai passar esse tempo todo olhando para o celular ou para a televisão, se o pai ou a mãe colocar na televisão, assistindo a aula, não é? É importante que você faça escolha uma duração para a sua aula, não muito grande, tá? Dependendo do conteúdo que você vai passar. Para educação infantil, eu aconselho pouco tempo, tá? Um vídeo curto. Até para a questão de você enviar esse vídeo, fica difícil se você for gravar uma aula de mais de 15 minutos, 10 minutos. Então, faça uma aula breve, uma coisa mais enxuta, tá? Explica na tua aula aquele conteúdo de forma que a criança vai entender. Se você está ensinando as vogais, você canta uma música, mostra a letrinha, deixa eu ver aqui, mostra a letrinha de forma visual para que a criança veja, né? Fala palavras, fala algo que contextualiza aquele conteúdo para que a criança entenda em casa. Não adianta você estar falando aqui como se você fosse, né, um jornalista, um apresentador de jornal,
não adianta. Fala da mesma forma que você dá a sua aula lá na escola. Segundo passo, né, que eu coloquei aqui no computador para eu não esquecer de nada. Esse roteiro, né? Faz o teu plano de aula, teu roteiro do que você vai gravar e enxugando o máximo possível para que você consiga colocar dentro do teu vídeo. Né? É importante que quando você esteja planejando essa sua videoaula, você se preocupe com essa interação. Por quê? Não é que eu queira só gravar a videoaula, eu quero que meu aluno aprenda. Né? Eu não quero só repassar para ele o conteúdo e dizer que estou ensinando. Eu quero que ele aprenda. Então, eu preciso você pensar numa forma dessa interação com o seu aluno. Ou que ele mande foto do que ele está fazendo na atividade, ou que você peça aos pais para que grave as respostas dele. Por exemplo, eu peço muito, sempre que eu gravo a história, eu faço um roteiro de algumas perguntas, que seriam as perguntas que eu faria para as crianças na escola depois da hora da história, para que os pais façam. E aí eu peço a eles para gravarem. Grava, por favor, grava esse momento que ele está respondendo, para que você perceba se ele compreendeu, se ele entendeu a história. Né? E aí você pode pedir essa devolutiva, foto, filmagem, né, da atividade da criança em casa, para que você perceba, né, tem essa devolutiva e essa interação. Tem escolas que estão usando outras ferramentas online para essa questão desse tempo de isolamento social, né, para que as aulas aconteçam, mas no meu caso nós estamos usando o WhatsApp. Então ali no WhatsApp a mãe envia o vídeo, envia a foto, você vê, comenta, pergunta algo, a mãe te comenta alguma coisa e você dá um feedback. É uma forma que eu acho também muito mais fácil, né, que facilita. Já na outra escola que eu trabalho, nós estamos usando o Google Sala de Aula, né, mas também usamos o WhatsApp. Então, vai depender muito da tua escola, essa questão dessa interação. Mas você tem que se preocupar com essa interação. Não é só repassar o conteúdo e deixar pra lá, né? Você tem que ter esse retorno. Porque o que eu acho importante é isso, é que eu quero que minha criança, que meu aluno aprenda. Né? Eu quero que a aprendizagem dê continuidade mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento social. Então, você já planejou a sua aula, escolheu um local. Alba, eu tenho dificuldade de gravar. Eu não gosto, né? Tenho receio, tenho vergonha. Ensaia. Grava uma vez, grava a segunda vez. Você vai perceber que ao longo das gravações você vai estar melhorando. E aí você vai estar bem percebendo o que você não precisa falar, o que você precisa mudar, a posição, tá? Ensaia. Grava sempre com o teu celular com a câmera traseira, porque a qualidade da câmera traseira dos nossos celulares tem uma qualidade melhor. Então, os 3 passos, né, que eu acho essencial. O local, né? Você pode colocar algumas coisas, assim, visual para chamar a atenção da criança, assim, para que relembre a história, mas não polui, tá? Tem cuidado para não poluir aquele local, assim, que a criança fique, assim, olhando para as coisas e não olhe para você. E não preste atenção no que você tá falando. Tá? Então, tenta não poluir esse local, para que esse local, a visualização fique assim, legal, não fique uma coisa assim, clean, né? Nem muito sem nada, mas também nem muito exagerado, uma coisa básica. Segundo, a posição do celular, tá? Se você não tiver o tripé, coloca teu celular apoiado num livro, dentro de um copo, e aí você vai testando a posição do teu celular, para que você fique enquadrada, né, na gravação do vídeo legal. Mas tenta fazer uma gambiarra, para que teu celular fique te filmando de uma maneira legal. Porque, assim, às vezes você pede alguém pra gravar, a pessoa fica se tremendo, se mexendo, e aí fica aquela coisa, não fica legal, tá? Então, se você puder deixar o seu celular paradinho e gravar na posição horizontal e com a câmera traseira, você vai ver que seu vídeo vai ficar bem legal, tá bom? Segundo, já falei do local, de não poluir, de ensaiar, né? Grava num horário que não tenha tanto movimento na tua casa, assim, silêncio de manhã, tá? Mas se preocupa também com a questão da iluminação. Eu sempre deixo as janelas aqui desse quarto abertas. Você é professor, você é uma professora, você não é
um youtuber, né? Alba, tu tem canal no YouTube, tu tem Instagram, tá, mas eu não sou youtuber, não sou blogueira, eu sou uma professora. Sou uma professora que gosto de gravar minhas aulas, gosto de gravar meus vídeos, tenho essa facilidade de gravar, de falar, de repassar o que eu ensino, mas não se preocupa com isso, tá? Você tá gravando uma aula, né? Então tem a postura de educadora, né? De professor. Tenta falar calmo, devagar. Eu gesticulo muito, vocês podem perceber, mas é essa forma que eu dou aula que eu dou a minha aula em sala, né? Eu falo, eu gesticulo, mas se você fala assim, faça do mesmo jeito. Você não pode estar fazendo de conta que você está apresentando um programa de televisão, né? Você está dando uma aula. O foco é a aprendizagem do aluno. Então, se você fala gesticulando, fale, mas fala de uma forma que seja aquela, né? Que seja aquela mesma forma que você dá em sala de aula, né? Que seus alunos conhecem, que não vai causar aquele estranhamento. O aluno vai ficar olhando assim para, o que é isso? O que é que ela está fazendo? Tá? Fale calmo, fale pausadamente, de uma forma devagar. Essa questão de falar devagar é importante porque a criança, né, às vezes ela não tá escutando direito, né? O volume também. Então é muito importante para que ela consiga compreender o que você tá querendo passar. Então fale calmamente, fale de uma forma calma, devagar, que aí você vai conseguir gravar o seu vídeo e passar o conteúdo que você quer que o seu aluno aprenda de uma forma interessante. Falei já disso. Questão da duração do vídeo. Eu dou a dica de não ser um vídeo longo, tá? Até porque se você for enviar por WhatsApp, você vai ter que fazer aquela compressão de vídeo, diminuir o tamanho, muda muito a qualidade do teu vídeo, então não faz um vídeo longo. A criança, ela não vai passar meia hora, 20 minutos olhando pro celular, assistindo a tua aula. Ela não vai, isso é fato. Você tem que também perceber que essa questão da duração é diferente porque não vai ser a mesma duração da aula, né? Porque não vai ter aqueles mesmos momentos que acontece presencial. Nós temos também que perceber que a rotina das crianças e a nossa rotina mudou, né? Às vezes a criança estuda de manhã, mas está estudando. Meu filho é assim, ele estuda de manhã, mas ele está fazendo as atividades à tarde. Então, nossa rotina mudou. Então, pensa nisso. Então, não tenta exagerar muito tempo, fazer uma videoaula muito longa, porque nós estamos num momento delicado. Então, quanto mais enxuto, quanto mais breve, quanto mais deixar ela simples, de uma forma que a criança entenda, melhor. Recursos. O segundo passo é usar os recursos. Então, quando eu tô contando uma história, eu faço um palitoche, né? Eu faço um palitoche de EVA, eu imprimo um desenho colorido. Você tiver em casa fantoche, dedoche, ursinho, usa o recurso que você tem, tá? A criança, ela é muito visual, nós sabemos disso. Então, usa um recurso para contar a tua história, para mostrar para a criança, para que chame a atenção dela. Alba, mas eu não tenho um recurso. Pega uma folha de papel, escreve, desenha. Você vai ter que, assim, esse momento nós temos que se virar. Então, tenta usar um recurso legal, né? Tenta usar no teu vídeo um recurso para que chame a atenção da criança, tá? Eu aqui no Instagram, aqui no Instagram não, porque eu estou no YouTube. No Instagram eu já gravei alguns tutoriais do que você pode fazer com a edição de vídeo, mas tenta usar o recurso que você tem em casa. Vai gravar uma história, quer contar uma história, usa um livro. Lê o livro, mostra as páginas do livro. Deixa eu pegar aqui um livro, né? Mostra a página do livro, né? Grava lendo, mostra a historinha, a figura para que a criança veja, tá? Não precisa você tá lendo aqui de forma mecanizada, tá e pronto. Mostra as figuras, tá? Conta uma historinha curta, não conta uma história tão longa, procure histórias pequenas, né, que chame a atenção da criança. Use músicas,
né? Eu trabalho muito com música, eu adoro trabalhar com música. Então, se eu tô ensinando a vogal A, eu canto uma musiquinha, procuro uma musiquinha da abelha. Se eu tô ensinando agora essa semana, nós estamos na semana do E, eu canto uma musiquinha do E, procuro uma historinha que fale sobre algum personagem que comece com a letrinha E, que é o caso da estrelinha. Então você pode usar para os seus recursos visuais fantoches, músicas, palitoches, dedoches, o próprio livro que eu já falei. Outra dica, não exagera. Também não precisa exagerar. Você vai contar uma história da estrelinha? Faz uma estrelinha. Vai contar a história da abelhinha? Faz uma abelhinha, tá? Não precisa você fazer todos os personagens. Se você tem habilidade para fazer os recursos visuais, legal. Se você tem esses recursos, show, usa o que você tem. Se você não tiver, não se preocupa com isso. Usa o que você pode, tá? O que você tem. Só não tenta exagerar, né? Eu faço os meus vídeos sempre com algum recurso. Agora eu tô usando alguns aplicativos para mudar o fundo, que aí fica legal. Mas aí é você, o fundo e um recurso aqui, pronto. Só para que chame a atenção da criança. Mas eu tô usando mais isso na questão das contações de histórias e nas músicas. Na videoaula, eu sempre uso, não dá para mostrar aqui para vocês que tá do outro lado, a minha lousa, né? Imprimo, não sei se tá aqui, imprimo um desenho com a palavra que eu tô ensinando, com a letrinha que eu tô ensinando, mostro um palitoche desse, o livro caiu, mostro um palitoche desse, tá? Na videoaula é bem simples, não uso muita coisa. Essas edições que eu faço é mais na contação de história e nas musicalizações. Tá? Você pode ver muitos recursos que você pode... Eu sou muito de usar o que eu tenho em casa, né? E materiais recicláveis. Então, para recursos, dá uma olhadinha no meu Instagram, na minha página no Facebook, tem muita ideia, tá? Dá uma olhada lá, desce lá no feed, nas fotos, que aí você vai encontrar muitos recursos, ideias que você pode fazer na sua videoaula. Tá? Depois que você gravou a sua videoaula, mostrou o conteúdo, falou o que você queria falar para a criança, aí tem a atividade. Só que essa atividade tem que ser contextualizada, ela tem que estar atrelada ao que você está ensinando. Se você está ensinando a letrinha E, então você vai procurar uma atividade para que contextualizada daquele conteúdo, tá? Se teus alunos, eles usam livros, se eles usam uma apostila, ou se você está enviando as folhinhas impressas, ou se você não tem, aí você vai ter que procurar algo que a criança possa fazer em casa. Então, essa semana eu tô ensinando então tenho algumas atividades que os alunos fazem na apostila. Mas aí, por exemplo, a outra professora, ela mandou uma ideia de fazer o Ezinho com macarrão, né? Com o macarrão, você pega o macarrão e vai montando a letrinha E. Você pode fazer com palito de picolé, com palito de churrasco e pedir pra criança fazer. Você pode tentar usar o que a criança tem em casa, né? Ai, mas isso é tão difícil, né? A gente vai saber o que os pais têm em casa. Procure aí o que você tem na sua casa, que geralmente vai ser o que tem também nas casas deles. Tampa de garrafa, palito de fósforo, palito de dente, macarrão, tá? Então procura algo que você tem na sua casa também. Caixa de ovos. São recursos que todo mundo tem em casa. Segundo, nessa questão, né, de às vezes a criança ela não tem impressora, não tem apostila, você usar o que a criança tem na casa dela, o que a família pode oferecer. Então, para finalizar, né, edição. Tem três vídeos no meu Instagram sobre edição de vídeo. Eu uso o InShot, uso o Square Fit para colocar as molduras e estou usando agora o Power Director. Mas o Power Director, que é esse de mudar o fundo, eu estou usando mais nas contações de histórias e também nas musicalizações. Na videoaula, na aula, né, na gravação da aula, eu uso mais o InShot, porque dá para eu colocar a letrinha que eu tô ensinando, dá para eu colocar música, dá para colocar um texto,
né? O InShot ele tem vários recursos, dá uma olhadinha nos tutoriais que tem no Instagram. Eu vou ver se eu consigo postar aqui, dar um jeito de juntar tudo e postar aqui no YouTube também, tá? Mas não se preocupa em deixar teu vídeo assim profissional, tá? O InShot é muito fácil de você usar, tá? De você cortar, colocar uma música. Se você olhar o meu tutorial, você vai conseguir. Mas não se preocupe em deixar teu vídeo profissional, tá? Você não se esqueça, você é uma professora, uma educadora, não é um profissional de edição de vídeo, nem youtuber, nem apresentador de TV. Faz do mesmo jeito que você faz na sua sala, né? Explica uma vez, explica duas, para que a criança possa entender e para que ela aprenda, né? Para que quando tudo isso passe, a gente possa voltar para a nossa sala de aula, você perceba que ela conseguiu aprender, que esse tempo não foi um tempo perdido e que seu esforço e o esforço das famílias, né, valeram a pena. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver algo que eu não tenha... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pesquisa, né? Professores, nesse momento é muito importante pesquisar. Olhar na internet, pesquisar no YouTube, pesquisar no Facebook, nos grupos lá. No Facebook tem vários grupos de educação infantil. No Instagram tem muitas professoras legais, com ideias legais. No YouTube, muito também. Pesquisa, né? Tenta ser um professor que busca o diferente, tá? Tudo tem na internet. Eu digo muito assim, eu não tem na escola, não tem em casa. Se você tem internet, você vai achar. E eu digo muito, a educação ela tem que ser colaborativa. O que eu sei, eu gosto de repassar e eu gosto de aprender com os outros professores. Esse é um momento que deve haver muita união entre todos nós, né, educadores que fazemos a educação. Então, se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Compartilha com alguma colega sua que tá tendo essa dificuldade. Eu espero ter ajudado aqui com esse vídeo. Se eu tiver deixado alguma coisa a desejar, tá? Coloquei nos comentários que eu tento corrigir. Então, um grande beijo pra vocês. Valeu!